Estamos, quem sabe faz ao vivo. Esse tema ele é muito relevante, gente, de verdade. Guardar o pessoal entrar na live. Hoje a gente está falando de escassez financeira e suas raízes emocionais. Acredite que esse tema ele é mais relevante do que o Maurício para a live. Vocês acreditam? Não sei. Ah, agora consegui. Consegui, tá tudo sob controle. Maurício, cadê você? Eu vim aqui só para te ver, Maurício. Olha, essa Boa live ela é noite. tão relevante que ela já começou assim com aqueles problemas técnicos de bastidores, mas faz Pois é, não parte. foi no satélite lá em cima, porque a gente tem que falar pro pessoal, né? Nós compramos aquela transmissão diretamente via satélite com o Elon Musk, e aí a gente está em fase de teste. Opa! Sejam muito bem-vindos todos. Por favor, se apresentem, coloquem estado, cidade. Eu gosto muito de saber quem está interagindo na live. Quem quiser fazer perguntas também, fique à vontade. Sem mais delongas, porque assim, o nosso tempo hoje, essa live, o conteúdo dela é para no mínimo 3 horas. E a gente vai colocar aqui uns ganchos, um aperitivo em menos de 1 hora, né? Tivemos aí esse problema técnico, mas o importante é a gente despertar em vocês o interesse em relação a questões financeiras e vocês perceberem que toda emoção tem lógica, tudo tem um sentido, tudo tem um porquê, tudo tem uma raiz. E obrigada, Renata, terapeuta, beijo. Nós estamos chiques. E assim, não considerar situações normais, conformismo, a vida tem que ser assim, sabe? Aquela síndrome de Gabriela, aquela coisa. Então, eu já quero dizer para vocês 2 pontos. Vou passar para o Maurício fazer a apresentação dele e ele já dá os pontos dele aí para a gente dar a partida no carro. Mas, primeiro, não é sobre dinheiro. Porque tem pessoas que é tão pobre que ela só tem dinheiro. E o que a gente vai tratar Exatamente. aqui não é questão só de dinheiro. O dinheiro faz parte da prosperidade, mas dinheiro não é prosperidade, certo? Porque, como eu falei, tem pessoas que é tão pobre que só tem o dinheiro. Outra coisa também, a gente não pode tirar a relevância do dinheiro porque nós vivemos num mundo globalizado e capitalista. Então, por que eu coloquei escassez financeira? Porque hoje, para você alcançar os seus sonhos no sentido material, você viver experiências como uma viagem, como você comprar uma casa, um carro, enfim, para mim ali no shopping, com a minha sobrinha, eu preciso de dinheiro. Então, eu não posso tirar a Exatamente. relevância do dinheiro e trazer ele para uma crença de que dinheiro é a desgraça do mundo, dinheiro é a raiz de todos os males, que a gente cresce ouvindo isso e, na realidade, o dinheiro ele é uma benção. O que não pode é É, você colocar o coração no dinheiro e fazer dele o seu Deus. Mas o dinheiro, ele é uma benção, ele é um veículo e ele proporciona experiências maravilhosas. E para fechar essa introdução, eu vou passar para o Maurício, o que significa escassez? Eu fui buscar o sentido dessa palavra e o escassez é você dizer assim, não há a quantidade suficiente de um recurso. É a falta da quantidade suficiente de um recurso. Ou seja, até existe aquele bem, aquele dinheiro, aquela situação, vamos usar o dinheiro, mas não o suficiente para suprir todas as minhas necessidades e eu dizer assim, dinheiro não é problema, tá tudo bem, né? A vida continua, as circunstâncias, o dia nasce, exatamente. anoitece, o ciclo da vida vai seguindo. Mas dinheiro para mim não é problema. Então o ponto é esse, da escassez.
É você não ter a quantidade suficiente de um recurso. É até você ter, mas sabe aquele dinheirinho contado? Sabe aquele negocinho de pagar uma conta e não poder cobrir a outra, cobre um santo, descobre outro, não vou poder fazer isso esse mês. Sabe aquela vida limitada? É sobre isso. É sobre não ter o suficiente. É sobre não ter um recurso suficiente para dizer dinheiro não é problema. Então, dado essas introduções, eu quero, por gentileza, passar para o nosso querido convidado de hoje. Uma honra receber você aqui. Se apresente, Maurício, e vamos lá, vamos pisar no acelerador. Ok. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Eu sou Maurício Bastos, sou terapeuta, TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. Sou pai de um menino maravilhoso, de 11 anos, o Jonathan. E estou como terapeuta, atuante, ajudando pessoas. Tenho uma amizade, uma parceria com a Otília, que é maravilhosa. E a Otília foi a minha terapeuta, é a minha terapeuta, na verdade. Ela foi a minha instrutora, né? Eu fiz estágio com a Otília, que me auxiliou muito bem. E isso nos rendeu uma bela de uma amizade, um compartilhamento de coisas um com o outro, onde tem trazido para nós grandes crescimentos, né, Otília? E principalmente uma coisa que nós temos trabalhado bastante e compartilhado é justamente sobre esse tema que vamos tratar hoje, essa questão financeira, e que nós temos colhido os bons frutos a partir desses compartilhamentos, e vamos falar também disso aqui. Perfeito. Coincidentemente, hoje, eu entrei numa live rapidamente do Henrique, ele trabalha diretamente com o nosso professor, e o Henrique, ele falou uma frase que eu imediatamente fui lá, pesquisei, já coloquei até lá nos meus stories, que é do Henry Ford, que diz assim: se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. E eu achei isso o máximo, porque é exatamente a regra do inconsciente. Se você disser que você tem, ele vai acreditar, vai fazer com que aquilo se torne uma verdade, vai te sintonizar para situações que vai fazer com que aquilo aconteça. Mas também, se você falar que não tem, que não pode, ele vai acreditar, ele vai levar você a sintonizar situações que você nunca vai poder, porque é o que você acredita. E o que é crença? É o pensamento que você alimenta. É a interpretação que você leva para a vida, daquilo que você aprendeu, do trauma, da raiz e de tudo mais. Boa noite, Miciane Sampaio. E vamos lá, Maurício. O que você me diz dessa frase do Henry Ford sobre se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. Exatamente. Aí nós pegamos, né, um princípio do próprio inconsciente. Tem a questão do Provérbios, né, que fala: assim como o homem pensa em sua mente, assim ele é. O nosso inconsciente não tem filtro. Para ele, tudo é absolutamente verdade. Ele não desassocia a mentira de verdades, positivos de negativos, mundo real físico do imaginário. Para ele, tudo é real. Então, no momento que nós guardamos pensamentos que são essas crenças e alimentamos isso, como você bem falou, de não tenho, não posso, é exatamente isso que vai acontecer por frequência. Nós, como já falei em algumas lives, né, nós somos compostos por átomos, temos vibrações e por frequência nos conectamos àquilo que está presente como verdade em nosso inconsciente, né? O que me difere dessa madeira aqui é apenas a vibração, átomos. A quantidade, a velocidade de vibração desses átomos é que me difere disso daqui.
Então, o que que acontece? Se eu estou pensando com esse pensamento de perda, esse pensamento da ausência, o pensamento da escassez, e eu acredito nisso, é exatamente isso que vai acontecer, porque o nosso inconsciente nos leva a viver exatamente as crenças, os pensamentos que nós adquirimos como verdades. Então, assim, o nosso consciente, ele sabe desassociar a verdade de uma mentira. O nosso inconsciente, não. Tudo que é registrado, desde o útero até o dia de hoje, é tido como verdade. E nós temos grandes instaladores de crenças em nossa mente, desde pequenininhos, e nós adquirimos isso como verdade, e hoje vivemos essa verdade e reclamamos, não temos respostas, não entendemos o porquê, e a situação só piora, porque é uma verdade absoluta aqui dentro, e que se torna uma verdade também no mundo externo. Ok? Maurício, essa coisa de campo relacional é tão forte. Eu me lembro que eu reprocessei uma cliente, né? Que ela veio toda quebrada em todas as áreas da vida, inclusive financeira, ela não sabia nem o que era prosperidade. E raiz de rejeição, abandono, abuso, tudo que você pode imaginar. Na medida que nós fomos reprocessando, Maurício, toda aquela dor, toda aquela carga emocional, todo aquele looping, toda aquela situação, só falando dos benefícios financeiros, que ela teve benefícios em todas as áreas da vida dela, inclusive saúde. Mas ela mudou de casa, ela mudou de emprego, e ela foi para um emprego que pela primeira vez ela era elogiada, ela recebia agradecimentos, ela era reconhecido o que ela fazia, e eles nem tiravam foto dela porque eles diziam que não queria perder ela, que ela era secretária da casa, né, cozinheira, enfim, para outras pessoas, porque para eles ela foi um achado. Olha a diferença de uma pessoa que era vista como um nada, como uma pedra, como tudo, e de repente ela é vista como uma pedra preciosa. E a vida dela toda muda, inclusive financeira. Como diz o nosso professor, faz sentido para você? É incrível. É incrível. Tiramos a raiz do abandono, tiramos a raiz da rejeição, tiramos a raiz de tudo, fomos resolvendo. E ela simplesmente sintonizou. As coisas aconteceram, Maurício. Não foi nada programado. Aconteceu, sabe? Incrível. Campo relacional provoca o fluxo entre mentes inconscientes, né? Isso é muito forte. Exatamente. Isso é muito importante. E engraçado que, e como você veio trabalhando nela várias outras áreas, e como nós trabalhamos de uma forma cronológica, né? Pegando ali do zero até a idade atual, e isso eu costumo dizer que é a cereja do bolo dessa terapia de reprocessamento generativo, que as pessoas às vezes me procuram por um ponto, te procura por um ponto específico. Olha, isso aqui me machuca, eu tenho um trauma disso, eu tenho uma fobia disso, eu tenho um medo daquilo, estou com esse problema. E por não sabermos qual a raiz que gerou essa árvore, né? Gerou esse problema, e qual foi o momento, qual lugar que isso aconteceu, a gente pega lá de trás. E foi o que você fez. Você veio trabalhando em várias áreas da vida dela, de forma cronológica. As dores emocionais dela em relação a todas essas áreas que você citou foram mudando, automaticamente o campo relacional dela foi mudando. As conexões dela, a frequência dela foi mudando, porque eram coisas que ela tinha medo, que o medo é algo que atrai, não é por conta daquela forma mística, tipo a lei da atração. Maurício, você acredita em lei da atração? 100%, mas não com essa coisa mística que se falam por aí da atração, mas simplesmente
por existir essa vibração e essa frequência do nosso cérebro que se conecta de fato. Então, o medo, até na Bíblia, fala o texto lá de Jó, né? Fala assim, aquilo que eu mais temia me sobreveio, Jó falando. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. E a gente vê vários outros episódios, tanto bíblicos, tanto em livros, de pessoas, cientistas, falando a respeito do que o medo pode causar, né? Por questão de frequência. Então, ela tinha muitos medos. Tinha escondidinhos ali, porque às vezes não vem para o consciente, às vezes está armazenado no inconsciente, mas quem controla tudo é ele. O nosso consciente, ele nos dá a percepção de eu estar na live agora com a Tília, com você, estar lendo o horário, o cheiro, o tempo, o nosso consciente nos dá essa percepção, mas tudo está no controle do inconsciente. Eu não posso agora fazer meu coração parar de bater, bate mais devagar, porque, ó, tô me sentindo nervoso porque eu tô na live aqui com a Otília, linda, maravilhosa. Não, eu não tenho como fazer isso. E quem é isso? É o inconsciente que faz isso. Ele que controla os movimentos peristálticos, os batimentos cardíacos, ele que controla a vibração de todas as nossas células, ele quem controla toda a nossa frequência, ele quem controla tudo isso. Só tem que ele não tem as percepções que o consciente tem, mas está no controle dele. Então, conforme você foi tratando as dores, as raízes de dores emocionais dela, talvez ela nem saiba o ponto exato que destravou essas coisas dela, para ela viver, começar a viver uma excelência, viver uma nova vida, viver coisas que ela nem imaginava que ia viver. Isso acontece o tempo todo, porque é destravado. O inconsciente foi programado, né, para o conforto, para a felicidade, ele encontra aquele ponto e para de colocar ela para viver aquelas mesmas situações. Isso é lindo. É verdade. E hoje, e você falando sobre essa questão do inconsciente, ele atuar independente até do nosso consciente, é um fator quando a gente está dormindo. E hoje eu estava representando uma cliente que ela falou assim, mas Otília, às vezes eu acordo do nada assustada. Do nada, me dá aquele pavor quando eu vejo, eu acordo. Eu falei, tudo bem, conscientemente está tudo aparentemente bem. Mas no seu inconsciente, seja um sonho, seja uma sensação, um registro que foi ativado de medo e de insegurança, faz com que você acorde, ele alerta o seu corpo de que ele está em perigo, mesmo que não seja um perigo real, mas é um perigo que está lá no registro e que foi acionado por alguma coisa, seja um sonho, um pesadelo, uma sensação, seja o que for. Então é por isso que quando a gente pensa, não vai dar certo, não tenho como, não tenho dinheiro, é a pior palavra que você pode falar na sua vida. Mas, Otília, isso é loucura, como que eu não vou dizer que eu não tenho dinheiro? Eu não tenho dinheiro, mas se você repetir, acreditar, fazer disso uma crença, você nunca vai ter dinheiro, porque o teu inconsciente vai entender que aquilo, é a verdade da Otília. Então, ele vai te sintonizar para situações que você nunca vai ter dinheiro. E não é uma questão, como eu falei no começo, de dinheiro, é uma questão de prosperidade. Porque eu até compartilhei isso para o Maurício esses dias eu saí com um determinado valor, falei, olha, eu vou sair para o shopping com a minha sobrinha, eu tenho esse valor aqui. Pois acredite que eu fui, voltei, tudo sintonizou para que eu investisse, porque não foi gastar. Exatamente. Vocês vão pegando tem que mudar aí, é o código. Vão pegando esses gatilhos, esses códigos. Não é gastar, é investir no meu tempo de qualidade. Então, tudo cooperou. Ela ganhou um bônus lá, o lanche estava em tudo sintonizou para que eu ficasse naquele valor. Então, a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente pensa. Eu vi o Maurício falando isso esses dias, eu achei o máximo, né, Maurício? Exatamente. O máximo. Até porque, geralmente, a pessoa pensa, né, que ela se torna aquilo que ela come, né? Mas na verdade é porque ela está pensando o exemplo, né? Dar um exemplo e aí pode levar para várias situações, mas o exemplo do oral.
Porque o oral, né, ele tem uma facilidade quando está ansioso, está preocupado e tal, ele começa a comer, fica ansioso, e aí ele engorda bastante. E aí alguém vem e fala, olha, você é o que você come, por isso que você engordou bastante, tá? Ganhou peso. Mas não, na verdade, são as dores emocionais que o oral carrega, que a maioria não sabe, que está fazendo com que ele vai ganhando peso ali. Então ele não é o que ele come, ele é o que ele pensa. Assim como o Provérbios fala, né? O homem, assim como o homem pensa, assim como o homem pensa no seu coração, pensa na sua mente, o foco ali é o centro dos pensamentos, o centro das emoções. Assim como o homem, nesse psique, ele raciocina e ele se imagina, assim ele é. Se você acorda de manhã e se imagina feia, se imagina feio, horrível, pode ter certeza que o dia vai ser daquele jeito. Entende? Porque você está sintonizando, está vibrando daquele jeito, e o seu inconsciente é assim. Aquilo que você dá para ele como verdade, é nisso que ele vai te fazer viver. E o mais interessante de tudo isso é que a gente tem uma ferramenta hoje, nós, terapeutas TRG, que existe um versículo na Bíblia que fala que a gente não pode colocar vinho novo em odre velho, porque vai fazer aquele odre velho se romper e vice-versa, né? Então, tem uma coerência nisso. Então, exatamente. Nós estamos ali com o nosso campo relacional, com o nosso psiquismo cheio de traumas, raízes e tudo mais, enfim. E aí a gente vem com uma percepção, não desmerecendo nenhuma técnica, não desmerecendo nenhum, enfim, acompanhamento, mas há necessidade de limpar essa árvore para dar frutos bons e frutos, né, dignos mesmo do seu psiquismo. Porque se você tenta colocar, por exemplo, um pensamento diferente em questões de dinheiro, e você tem uma raiz no dinheiro lá emocional que não foi tratado, você vai conseguir isso no primeiro, no segundo, quando chega no terceiro dia, aciona o gatilho, acabou, você não consegue. Então, há essa necessidade de você se reprocessar. Eu tenho uma cliente que eu dei alta também, que ela tinha várias raízes emocionais, e a alta dela foi tão espetacular, seja bem-vindo todos que estão entrando na live, Boa noite, pessoal. Maurício, ela virou para mim no dia da alta e falou assim, tá tanta coisa boa acontecendo, que até o meu marido arrumou um emprego. Ó, desempregado há anos, Maurício. A gente limpou aquele campo relacional dela de não posso, não dá, sou infeliz, só acontece desgraça, só acontece coisa ruim, muita pobreza. Você vai limpando esse campo relacional e, de repente, até meu marido arrumou um emprego, eu tirei a coisa que eu mais queria. Mas por que aconteceu a coisa que ela mais queria? Porque foi tirado não posso, não dá, não tem, pobreza, angústia, dor, e aí prevaleceu para o inconsciente o quê? É um emprego? Tudo sintoniza para que ela seja feliz. Percebe? Exatamente. Faz sentido para você? Isso é importante. Muito importante isso aí que você falou, porque se tratando do reprocessamento, né? Por exemplo, eu tinha uma escassez financeira horrível, muito ruim, e eu não entendia. Eu fazia investimentos e a coisa não fluía. Tem até, não sei se é no livro Segredamente Milionário ou no Pai Rico, Pai Pobre, que fala de se tem 2, 3 pessoas fazendo as mesmas coisas que você faz, exatamente da mesma forma, e essas pessoas prosperam e você não, opa, tem algo errado aí. E não é na prática do fazer, é aqui, ó, na mente. Crenças limitantes, você vai até um limite. As crenças limitantes é assim, elas te limitam de ir além. E eu tinha crenças limitantes que nem eu sabia, né? A gente aprende, as crenças limitantes, ela vem por meio de, pode ser por uma dor emocional que você adquire ali por um trauma, uma situação acontece, o seu inconsciente registra aquele cenário, aquela imagem de todo o cenário, aquilo te causa uma dor emocional e aquilo é cravado ali, o inconsciente começa a te colocar naquilo ali, na compulsão e repetição daquilo, porque ele foi programado para a felicidade e ele não suporta viver em desconforto, vai te colocar para viver sempre naquela situação ali. Então, e outra forma das crenças é por
o aprendizado vicariante, né? Pô, você está vendo os seus pais, que são nossos maiores instaladores de crenças, são os nossos pais. Eu, por exemplo, eu tenho um pai que é maravilhoso, que foi muito carinhoso, né? Foi muito carinhoso, porque, tipo assim, já desde 15 anos que eu moro no Rio de Janeiro, eles moram na Bahia, mas aquele pai carinhoso que abraçava, cheirava a cabeça, meu filho, foi de trabalhar, sustentar a casa. Mas olha só, uma crença que eu tive, horrível. Eu não via meu pai trabalhava, meu pai é cafeicultor, produz café e tal, então eu não via o meu pai comprar brinquedos para mim, eu não via meu pai comprar roupas para mim, material escolar, eu não via, eu só via minha mãe fazer isso. Então olha aí, mas meu pai, como ele trabalhava, os recursos, o dinheiro vinha para dentro de casa, através dele e dela, mas através dele também. Mas na hora de ir comprar, ela administrava essa parte de cuidar das crianças e etc. Então, eu tive uma crença de que a imagem da mulher é quem trazia essas coisas. Até na época que eu estava casado, eu não comprava a roupa, eu não comprava nada para mim. Quem comprava, embora eu dava o dinheiro para ela, né? Mas aí, se ela não comprasse, a mãe do meu filho, se ela não comprasse para mim, eu não comprava. E até pouco tempo eu estava com essa dificuldade. De vez em quando, assim, vem aquela coisa, eu quero comprar uma coisa ou outra, aí eu peço uma opinião a uma amiga mais próxima. Mulher, eu tenho uma amiga especial aí que é quem eu peço, fala assim, vamos comigo lá, vamos, me ajuda aí. Eu percebo, eu digo, opa, aí eu acordo e aí estou comprando. Tudo crença, mas eu tive que reprocessar tudo isso. Quando pequenininho, houve uma situação, né, voltando para a parte de raízes, né, que nós estamos falando aqui sobre as raízes emocionais das questões de escassez financeira, eu vivi durante muitos anos uma escassez financeira também por uma situação que ocorreu comigo. A minha irmã, né, eu fui conversar com ela, ela até falou que não lembrava, mas ela fez uma brincadeira com a gente, comigo, com o meu irmão dentro de casa, uma brincadeira meio, na época, né, era brincadeira, mas até sem graça, que ela nem ela percebeu. Maurício. Eu conto isso em pois palestra, porque eu acho fantástico essa sua história. Uma brincadeira, presta atenção, pessoal, uma brincadeira que a irmã dele fez foi o suficiente para gerar nele uma crença limitante que só sintonizava ele com situações de escassez. Observe exatamente, exatamente. Eu não vou entrar muito no mérito da situação toda por conta do tempo, mas a minha mãe deu uma tarefa para ela fazer, né, de limpeza lá de um depósito, e ela, esperta, maiorzinha, colocou eu e meu irmão para fazer a limpeza, e naquilo ela fazia dinheiro de papel lá, de caderno, né, papel branco, e ela pagava. Então ela era a empresária ali, nós os funcionários dela. E era uma brincadeira, e estava tudo certo. A gente sabia que o dinheiro era de papel, que não valia nada aquele dinheiro, então era brincadeira. E nós íamos executando as tarefas que ela ia passando, e por tarefa ela pagava pra gente aquele dinheiro. Tudo muito divertido. Só que teve um porém. À noite, nós descobrimos que foi uma farsa. Simplesmente era uma tarefa que era dela, e ela manipulou eu e meu irmão nem lembra disso, meu irmão não sentiu a dor. Você vê que o inconsciente, cada um interpreta de um jeito, tá? Eu interpretei que ela me manipulou, me enganou, e aquilo gerou em mim uma crença que me limitou. Porque doeu, e a forma do inconsciente é guardar, arquivar, é quando há imagens com sentimentos. Seja sentimento de alegria ou sentimento de tristeza. É uma forma do salvar ou descartar que você vê lá no Word quando você está digitando. Então, como que o inconsciente arquiva? Quando há um sentimento. Situações e eventos que te trouxe dor, tristeza, raiva, angústia, opa, o inconsciente, isso aqui é meu, ele grava. Situações que te trouxe alegria e sentimento muito bom, sensação boa, ele grava do mesmo jeito. Pensamentos que veio em imagem, mas não te gerou nenhuma sensação, nem para ruim, nem para bom, tá descartado, foi embora, tá bom? Então, naquele momento, eu senti uma dor emocional. E aí, o que aconteceu? Todas as vezes, a partir dali que eu fui trabalhar para alguém, eu não tinha um reconhecimento. Eu não tinha o merecimento financeiro, porque envolvia dinheiro ali, mesmo de brincadeira, envolvia. Até então era uma brincadeira, não ia me gerar nada. Quando aquilo me trouxe uma dor emocional, gerou um traumazinho ali, e aí quando eu vim, foi a Otília, né, tratando comigo e reprocessando, chorava, né, Otília, igual uma criança, porque me trouxe muita dor emocional. Se eu estivesse falando disso agora, sem ter passado pela Otília, pode ter certeza que eu estaria chorando agora, tá? Mas o reprocessamento é bom, por isso que a gente lembra das coisas sem dor.
e outras nem lembram. E o que aconteceu? Passei por diversas situações de empregos, tive diversos patrões. Só que acontecia? Menino bom, trabalhador, menino dedicado, que era o que eu fazia, naquele momento ali me dedicava, mas na hora de recompensar, na hora da recompensa, na hora do merecimento, não tinha, havia manipulação. Então eu tinha um teto, só poderia ir até ali e voltava, ir até ali e voltava. E engraçado que após fazer o reprocessamento, voltamos lá, reprocessei a situação e entendi todo o processo, fui limpo dessa sujeira e depois disso as coisas mudaram. A vida financeira destravou e eu comecei a ver reconhecimento em questões de trabalho, em questão da terapia, né? Começou a situação a dar um outro norte e essa crença que me limitava não limita mais. Eu tinha dificuldade para muitas coisas. Se alguém me chamasse para ir para comer em um restaurante e esse restaurante fosse um pouquinho mais caro, aquilo já me doía, me incomodava muito. Se alguém me chamasse para fazer... Eu aprendi a não desfrutar por crença, essa crença limitante, eu não desfrutava de nada. Trabalhava, mas não desfrutava. Alguém me chamava para fazer alguma coisa que envolvesse gastar um dinheiro, tinha outras crenças envolvidas. Eu não ia de jeito nenhum e doía. E quando dói, você entra em compulsão e repetição, até consertar, porque o inconsciente não lidar com isso. Hoje, por exemplo, de surpresa, alguém me fez um convite. Vamos a São Paulo, porque vamos isso e aquilo e tal. Até compartilhei com a Otília hoje, né? Eu estava com um almoço marcado com a Otília. Nós vamos numa churrascaria muito maravilhosa. E não dói mais, tá? E aí, vamos a São Paulo, vamos isso e aquilo e tal. Final de semana, vamos. Sem pestanejar, vamos. Nem pensei em quanto vou gastar, nem fiquei fazendo continha. Ai, Maurício, você não está fazendo continha porque agora o quê? Você está cheio de dinheiro e tal. Não, é porque a crença mudou. Mudou aqui, ó. Foi desinstalado o programinha errado que instalaram lá atrás. E isso acontece com clientes nossos, né, Otília? Todos os dias. As pessoas estão travadas, as pessoas estão bloqueadas. Tem tudo para prosperar, tem tudo para crescer, tem tudo para ficar bem, para ter conforto. Mas aí existem umas travas lá de trás que vem travando. Gente, esse é só um fato meu. Existem inúmeros fatos que se a gente fosse falar aqui, ficava a noite inteira, né, Otília? É verdade. De raízes emocionais que atrapalham. De escassez financeira. Olha, estamos aqui bombando. Elisete confabulando. Ela é a rainha do network, faço parte do grupo de network dela. Maravilhosa, Elisete. Seja muito. Ela falou assim: sensacional a conversa. Incrível, eita, que importante essa fala, verdade, está se identificando. O Cal falou, tô reprocessando aqui, falou para você ficar em paz. Eu não sei se ele é seu cliente, que vai a Cláudia Oliveira é minha cliente e estamos com a... É a próxima. Ela falou, porque estamos marcados para agora. Aqui. Às 8 horas. Então, aqui, Maurício, que maravilha. fique em paz. Às aí, 8 Maurício, horas está marcado com ela. Olha, a Cláudia me liberou. Cláudia, você liberou a Cláudia. Não acredito, tô brincando. A gente vai cumprir o horário. Tem a Vanessa, que maravilha. Sensacional, raiz emocional disso tudo. Estou maravilhada aqui. Vanessa, maravilhosa, Vanessinha. E todo mundo. Gente, isso que o Maurício falou é muito real. Porque de uma brincadeira, de um aprendizado, de uma pancada emocional. O que é um trauma? Pancada emocional. Vai gerar em você uma crença, porque a criança não tem filtros emocionais, ela generaliza tudo, vai gerar para você uma crença que você vai chegar na fase adulta e você não vai saber o porquê que determinadas coisas acontecem. Nesse episódio do Maurício, eu tenho liberdade para isso, aproveitando esse gancho dessa história que ele contou, a gente reprocessando, e ele contou de uma vez, o Maurício, ele é fotógrafo, fiz um curso de fotografia. Ele faz, e ele falou que estava num determinado local, num determinado evento, inclusive até de uma instituição religiosa, de uma igreja, enfim, e tinham câmera. Isso me marcou muito, eu levo isso para as palestras, porque isso é muito forte, preste atenção, Brasil. Tinha câmera e Maurício fotografando. Os dois passaram a mesma quantidade de tempo em pé, registrando o mesmo evento. A diferença é que
o rapaz estava filmando, Maurício fotografando, mas o trabalho no mesmo nível. Chegou no final do dia, o rapaz que estava filmando, eu não esqueci, Maurício, eu não esqueci, o rapaz que estava filmando, toma aqui, porque você é merecedor, porque não é no inconsciente da gente, a gente começa, mas como assim? A pessoa do lado é reconhecida, a pessoa do lado tem tudo, e de repente Maurício, um aperto de mão. E foi dessa forma que Maurício chegou na TRG, quebrado, porque um cara super inteligente, quebrado que eu digo, emocionalmente, porque o financeiro, ele interfere muito no nosso emocional. O financeiro, ele interfere muito no nosso emocional. Então, chegou quebrado, um cara super inteligente, de uma capacidade incrível, mas com essa frustração. Olha aí quantas pessoas frustradas, quantas pessoas talentosas, quantas pessoas boas no que estão fazendo, mas com essas travas. Tenha certeza, eu afirmo como profissional da TRG, e Maurício também, a Elisete falou, passei muito por isso. Tenha certeza que existe uma raiz emocional aí, que você nem imagina. E no caso do Maurício, foi uma brincadeira da irmã mais velha, sem maldade, sem criar juízo aqui, porque é o que eu falo dentro da terapia. Sim. Ela ri disso que ela nem lembra. Que vem de mãe, que vem de pai, que vem de todo mundo. A gente fala, eu não estou criando juízo da sua mãe, do seu pai, da sua professora, não estou criando juízo de ninguém. O que nós estamos tratando aqui é o que te doeu, é o que te marcou, é o que te registrou. E a gente acha que as circunstâncias elas são regidas pelos problemas atuais, mas as nossas circunstâncias elas são regidas pelo aquilo que está dentro de nós, que é regido pelo inconsciente, porque se está lá para ele é verdade, então vira aquele looping, e você começa a sintonizar com situações. Então, depois que o Maurício reprocessou, a gente viu o crescimento em todas as áreas. Gente, não é sobre dinheiro. Exatamente. O dinheiro é consequência, é o que eu falei, é prosperidade. É você pegar e falar assim, eu vou no shopping hoje com X valor, como eu estou sabe? Eu estou nesse processo, eu e o Maurício, a gente está ali trocando figurinha todo dia. Eu vou nesse shopping com esse valor e tudo sintonizar para que eu cumpra aquele valor sem me gerar dor, sem me gerar falta, sem me gerar escassez, sem me gerar nada. E às vezes tem pessoas que pegam R$1.000 na mão, por exemplo, passou 1-2 horas, ela não sabe o que fez com R$1.000. Ué, será que eu perdi dinheiro? Ué, o que aconteceu? Tá entendendo? Então não é sobre dinheiro. É muito além. É prosperidade. É você sintonizar com tudo aquilo que te traz felicidade, alegria, entendeu? É você ser abençoado para abençoar. Ah, eu quero ajudar as pessoas que dormem na rua. Eu quero fazer isso. Como? Sem dinheiro. Tá entendendo? Ah, eu quero ajudar a minha igreja. Como sem dinheiro? Como eu falei no início, não podemos tirar a relevância do dinheiro porque vivemos num mundo capitalista, globalizado. Se eu quero viver uma experiência, comer alguma coisa, fazer uma viagem, eu preciso do dinheiro. Maurício Bastos! Tá muito boa essa live. Desculpa, me empolguei. A Dani falou, acho que é por isso que estou nessa crise de ansiedade. Vamos lá. A psicóloga maravilhosa do meu filho e esposa está aqui também, Edinólia. Seja bem-vinda, Edinólia. Live Seja bem-vindo. E o povo está entrando. Então, campo relacional. O campo relacional é quando você está no mercado. Aliás, você está em casa, seu marido está no mercado. E você pensou, sei lá, aquele bolo. Ai, poxa, João podia trazer aquele bolo. Ou então você falar assim, caramba, eu preciso falar com fulano. E em seguida a pessoa te chamar. Isso é campo relacional. É inconsciente, está sintonizado com o inconsciente. Então, quando a gente limpa o campo relacional, todas as áreas, elas são beneficiadas, inclusive a área financeira. Porque aquilo que estava te levando para a escassez, ladeira abaixo, começa a te sintonizar para convites,
para situações que vão te trazer a prosperidade, não é verdade, Maurício? Isso, exatamente. Ô, Tília, você falou aí eu estava lembrando aqui, o pessoal estava perguntando, né, a respeito dessa limpeza, né, que ocorre na mente com a questão do reprocessamento. Porque temos um tipo de ressignificar, né, as coisas lá de trás, de reprogramar. Eu estava lembrando que eu acredito que a maioria das pessoas que estão na live vão lembrar daquela fitinha cassete, né? Para o pessoal entender mais ou menos o que ocorre, né? Nós temos dores emocionais que são gravadas desde o útero até a nossa idade atual. E Sim. todo evento ruim que aconteceu nas nossas vidas, do útero até aqui, não tem como nós voltarmos lá e mudar o evento. Aconteceu. Porém, as dores emocionais que aqueles eventos provocaram, isso sim, tem como a gente mudar. Por exemplo, tinha uma fita cassete antiga que a gente colocava num gravador, e aí eu lembro, na minha época era o seguinte, né? Eu vim da zona rural. Então, na minha época, meu pai tinha um gravador, e a fita tinha o toca-fita, na verdade, né? E aí, quando aquela fita já estava abusada de escutar aquela música, nós gravávamos música que estava atuais, que estavam tocando no rádio, e aí apertávamos o REC ali do toca-fita e gravava por cima as músicas novas, por cima das músicas velhas. Quando nós colocávamos para tocar, aí começava tocando bonitinho, daqui a pouco embolava tudo ali, dava errado. Porque foi gravado por cima. Então, funciona também gravar coisas por cima, ressignificar? Sim, mas acontece de acontecer esses probleminhas. Um acidente de percurso, tá? Então, quem faz isso não está errado, pode trazer palavras de afirmações e pensamentos positivos e colocar em cima dessa negatividade aí, que ajuda sim. No reprocessamento, o que nós fazemos? Tinha uma outra opção ali que muitas pessoas não conhecem, vão conhecer agora, mas enfim, que ao invés de gravar a música que estava tocando na rádio, nós apertávamos o REC e abaixava o volume 100%. E a fita ficava ali, ó, o tempo todo rolando. Quando terminava esse processo, a fita ficava virgem de novo. Então saía tudo, ficava limpinha. Ou seja, todas as dores emocionais daquela fita estavam zeradas. E aí nós íamos e colocava a música para gravar do rádio, e a música dessa vez não saía bagunçada, saía limpa. E aí podíamos ouvir aquelas músicas melhores. O que eu quero dizer com isso? No reprocessamento, a gente fica rebobinando essa fitinha de dor emocional até ela não doer mais. Maurício, então o que acontece? Eu esqueço 100%? Em alguns casos, sim. Temos 3 tipos de pessoas que eu identifiquei, acredito que a Otília também, que sim. A pessoa que olha lá para trás para aquela dor emocional, aquele trauma que estragou muito emocionalmente com ela, e depois de reprocessada ela não consegue lembrar mais. Tipo, aquilo apaga. E nem lembra e nem ela sente mais nada, não somatiza, tá tudo resolvido. Tem outras que veem borrões, veem assim, mas não vê muito detalhes. E tem outras que veem de forma detalhadas, porém, o que é o melhor? Não sente mais dor, não sente desconforto. Hoje, esse pessoal que está na live, de repente pode ter uma lembrança lá do passado, de algo muito ruim, e quando lembra daquele aperto no coração, daquela sensação ruim, tem uns que até somatizam no corpo, tem outros que choram. Essa mesma cena que talvez você está lembrando aí, quando a gente faz um reprocessamento, ela não traz mais para você nenhum sentimento ruim. Ela não te traz. Você vai ganhar um novo significado, porque o teu próprio inconsciente vai te trazer uma nova perspectiva em cima disso. E independente do que aconteceu, o inconsciente busca resolver para o teu bem, porque hoje ele te bloqueia, hoje ele te impede de falar em público, hoje ele te dá vergonha, te dá timidez, hoje por qualquer motivo você se sente rejeitada, por qualquer motivo você acha que as pessoas estão te manipulando, qualquer motivo você se sente humilhada e criticada, às vezes a pessoa nem quis fazer isso, por qualquer motivo você se sente insegura, acha que vai ser traída ou traído. Por quê?
lá atrás tem todo um histórico, tem toda uma raiz que provoca isso. A questão da financeira, a mesma coisa. Tem um cliente que foi roubado quando criança, roubaram o dinheiro dele, roubaram o dinheiro dela. Hoje, o que acontece? É pegar no dinheiro, já vai correndo gastar. E nem entende, eu não entendo porque o dinheiro não fica na minha mão, o dinheiro chega e tem que sair. Olha, tô levando, a Cláudia me liberou, tá tudo bem. Eu não entendo por quê. Otília, a Cláudia me liberou. Te amo, Cláudia. A cliente dele liberou, gente, a cliente dele tá na live, falou, eu estou amando a live, fica Maurício, vai. Então o que acontece? Aí hoje, corre, vai pro shopping, vai gastar, o dinheiro não fica na mão. Por quê? Olha, se o inconsciente, se o dinheiro ficar na mão, você vai ser roubada de novo. E eu não quero viver aqui essa mesma dor que eu vivi lá atrás. Embora o inconsciente não tenha essa percepção do lá atrás. Para ele está acontecendo hoje. Então, para não viver essa dor, eu quero evitar logo. Opa, dinheiro, ele vai associar logo. Dinheiro na mão, dinheiro montante, perigo, dor, alguém me roubou, dor. Tem que se livrar do dinheiro correndo. Eu tenho eu sempre falo em algumas lives, né? Eu tenho uma cliente lá de Minas que ela recebia dinheiro dos padrinhos dela. E o pai e a mãe dizia, me dá esse dinheiro aqui, que esse dinheiro é sujo. Sabe? Eu sou dessa época que meu padrinho ou minha madrinha chegava lá e dava dinheiro pra gente. E é muito bom, a criança fica feliz e pensa logo em comprar lá o brinquedo, o picolé, seja lá o que for. Ela sonhava com que ela ia comprar com aquilo. O pai ia lá e pegava, me dá esse dinheiro aqui, esse dinheiro é sujo, vai lavar as mãos. O inconsciente nem queria saber se o lavar as mãos era por conta de micróbios. Ele queria saber o seguinte, que na hora que o pai pegava o dinheiro, aquilo doía emocionalmente nela. E se doía, o que acontece? Ela cresceu com esse problema. Dinheiro é sujo. E eu tratei dela. E ela sempre lá, ela fazendo os filmes, ela falou, caramba, descobri agora a raiz dos meus problemas, o dinheiro não para na minha mão. Porque dinheiro é sujo. Dinheiro não pode ficar na minha mão. Dentre outras raízes. Dificuldade de cobrar que ela tinha. Por quê? Sempre chegava credor na porta dos pais dela, e o pai dela se escondia e falava para ela, vai lá e fala que eu não tô. E ela ia com medo, porque era uma mentira, ela ia toda desconfortável. E ela entendia o quê? Naquele momento, o cérebro criou um padrão de que traz sofrimento essa questão do cobrar, é constrangedor, é ruim, aí pronto, ela não consegue ter um traço grande de psicopatia, de liderança, negociador, mas estava travada. Por quê? Ela não podia cobrar. Ela vendia, mas não conseguia cobrar. Tinha dificuldade de cobrar, porque havia uma raiz lá atrás. Isso, gente, serve para tudo. As raízes de dores emocionais que você adquiriu desde o útero até o dia de hoje, te bloqueia, te atrapalha, somatiza no seu corpo, porque cada traço reage de uma maneira, os masoquistas que internalizam aí o corpo, aí problema na tireoide, intestino, e aí vai. Bruxismo, tudo isso. O inconsciente desesperado buscando pela paz, né, Otília? Para ficar confortável, para ficar equilibrado, e tá lá tudo doendo, e ele não sabe distinguir o que ele tá fazendo não, tá, gente? Se tiver que colocar um câncer em determinada área do corpo para tentar resolver o problema dele, para se aliviar, vai colocar, porque ele mapeia o corpo todo. Então, por favor, vamos tratar o emocional, que é para se livrar dessas raízes, tanto da questão financeira, como de várias outras situações. Correto, Otília? Trazendo na prática o que o Maurício está falando aí, hoje eu estava reprocessando uma cliente, que a mãe era narcisista, e ela tinha muitas dores emocionais nos primeiros 10 anos da vida dela. Na medida que ela foi reprocessando, foi uma sessão difícil, e fomos reprocessando. No final, começou de 10, desconforto emocional 10, foi para 0, e eu perguntei para ela o que o inconsciente dela, qual era o entendimento que ela estava chegando. E ela pegou e falou que veio aquele entendimento de que ela não pode fazer mais nada comigo. Ela não pode fazer mais nada disso comigo. Por quê? Ela estava congelada, uma mulher de 40 anos, congelada numa situação de 10. Na medida que a gente reprocessa, há o descongelamento. Havendo descongelamento, exatamente, há o entendimento de que eu não estou mais ali presa naquela situação que me gerou o trauma. Havendo esse descongelamento, a reestruturação do emocional. E aí você tem a libertação emocional. Então é isso que, na prática, que o Maurício está falando. Então tem muita gente congelada emocionalmente.
ali Exatamente. nas suas dores emocionais, e porque na primeira infância a criança generaliza tudo, não tem filtros emocionais e ainda traz para a vida. A Bruna, Maurício, está fazendo uma pergunta aqui. Sim. Ela falou assim, ela na verdade ela já quer uma sessão aqui, mas eu vou abrir uma exceção para a Bruna. Bruna é minha cliente e ela só está falando assim: com a experiência de vocês, botou a gente como experimentado na parada, vamos lá. Uhum. Quais as consequências financeiras de um indivíduo por ter vivido uma infância onde o pai abandonou a mãe com os filhos e ela teve que sustentar os filhos sozinha? É tenso. Quais as consequências no financeiro dessa pessoa? Vou agora da mãe ilustrar. ou dos filhos? Desse filho que viu Sim. o pai sair de casa, abandono, né? Sim. Dor do abandono. Te queria, o que é abandono? Eu te quero agora e daqui a pouco não te quero mais. Já tomou uma pancada aí. Ele foi, né? Viu a mãe, a figura feminina, suprindo as necessidades financeiras Entendi já. da casa, dos filhos, dos irmãos pequenos, e qual a dor que ele traz hoje para a vida, diante desse cenário de abandono, rejeição, escassez, muita, porque uma mulher abandonada pelo marido, criando os filhos sozinho, imagina o cenário dessa criança visualizando isso tudo, né? Meu pai me abandonou, quer dizer, já é um ponto. Minha mãe sozinha, rejeitada. Nós fomos abandonados, nós fomos rejeitados, nós estamos passando escassez por conta do meu pai. A tendência de terceirizador, né? Meu pai é culpado. Então, essa pessoa ela cresce já com essa crença limitante de eu não consigo as coisas, porque a vida não me ajuda, eu não consigo as coisas, porque tudo para mim é mais difícil. Mas por quê? Porque viu a culpa da sua pobreza, da sua escassez, na figura que era mais importante para a vida dele, que era o pai, né? E assim vai sendo, é uma situação realmente. E outra coisa, aí é o seguinte, porque tem a questão da interpretação, né? De como ele interpretou aquela dor e como o cérebro dele associou e generalizou. Porque como houve abandono, ele pode ter se colocado em várias situações de abandono na vida dele, né? De ter, por conta dessa dor do abandono. Outra coisa, a referência de ver a mulher assumir a posição do homem dentro de casa. Aí já pode acontecer também desse cidadão vir a namorar, a casar, e a mulher assumir as rédeas da casa em tudo. E ele não conseguir ter uma postura, por não ter essa referência, não ter do masculino, né? A mulher tomar as rédeas e ele deixar ela resolver tudo. Porque ele carrega essa dor. Então, na cabeça dele é o seguinte, no cérebro dele, de forma inconsciente, a mulher que resolve. A mulher é quem sustenta o filho. Então, dependendo do caso, ele pode virar, entre aspas, tá? Até o famoso o homem banana, que, tipo assim, a mulher é quem tem que fazer tudo porque ele não tem iniciativa e tal, porque ele não teve essa referência e ele carregou essa dor. Pode também, nessa compulsão e repetição, ele repetir o pai, porque aquilo que a gente mais reprova está presente na mente, no inconsciente. O inconsciente não entende qual é a intenção e ele leva a repetir. Se ele está reprovando muito o pai com essa dor, há uma tendência de que venha, talvez, fazer a mesma coisa. Ele pode não abandonar a mulher e os filhos fisicamente saindo do lar, mas pode abandonar emocionalmente, não dando suporte. Permanece ali dentro de casa, mas a mulher é quem continua dando suporte. Ou seja, ele também acaba abandonando. É regra? Não. Cada inconsciente interpreta de uma maneira. Mas são uma de inúmeras raízes que isso pode provocar. É só preenchendo a anamnese, a gente estudando para a gente buscar as raízes, as dores, depende do traço de caráter. Do traço também, dele também. Que vai acentuar mais, se vai ser a dor da manipulação, do abandono, da rejeição, da humilhação, entre outros. Olha, a Elisete falou live sensacional.
Priscila Martinho, Maurício abriu minha mente para essa questão. Maravilha, terapeuta. Priscila também é minha cliente. Edno, Lia, lembra da fita, também venho da zona rural. Ela falando da analogia que você fez. A Dani falou, posso fazer uma pergunta? Pode. Aí a Lia falou assim, o reprocessamento traz uma leveza para a vida da gente que nenhuma outra terapia traz, tá? Aí a Vanessa está confirmando, verdade, é libertador. Vanessa está agradecendo a Cláudia por ter libertado o Maurício. Pessoal, né? A Cal, fique em paz, vocês são ótimos, mas a gente já vai caminhar para o final. A Dani falou, live boa, façam mais, nós que temos crise de ansiedade, temos a necessidade de ouvir essas coisas. A doutora Rayana Bastos, né? Perfeito. A Dani, Google nunca foi tão pesquisado por mim. O Jefferson falou boa noite, estáveis. Ele deve ter falado imparáveis. A Dani, quantas sessões precisamos para estar libertos dessa ansiedade? Dani, quando nós fazemos a psicoeducação, tanto eu quanto o Maurício, eu posso assim ter a segurança do trabalho do Maurício, porque por eu, né, ter tido o privilégio de ser a terapeuta dele, ter sido a terapeuta dele, então a gente tem um trabalho muito parecido, a gente troca muita figurinha e tudo mais. Então, assim, na psicoeducação a gente deixa bem claro que cada pessoa é uma pessoa, cada psiquismo é um psiquismo, e cada um tem uma carga emocional. Então, a gente não pode determinar a quantidade de sessões. Você com 5, 10, 3, porque a gente já deu alta, eu particularmente, com 3 sessões, 5 sessões, 10 sessões, 15, 20, 30, 40. Agora, a única coisa que eu afirmo para os meus clientes, e eu afirmo para você também, Dani Mello, é que a cada uma sessão de TRG é equivalente a 2 anos de uma terapia convencional, no mínimo. A gente trata muita coisa em uma sessão de TRG. Então, a TRG é o caminho. Ela falou, um dos meus traumas foi a separação dos meus pais, que na época era super difícil, pois a sociedade não aceitava isso da mulher ser mãe solteira. Eu sentia na pele em ver meus amigos morando com o pai e eu somente com a minha mãe. A Bruna, sensacional, muito obrigado por responder. Cláudia, deixa gravado, gente, muito importante, vai ficar gravado, Cláudia. Quantas sessões para ver uma melhora na ansiedade? Dani, chama no direct que a gente vai conversar sobre, tá? Porque é de psiquismo para psiquismo, mas na primeira sessão você já vai aprender o controle para interromper a crise e controlar a ansiedade, que é um mecanismo de segurança. Então, você está no caminho certo. Obrigada, Ana Cláudia, por liberar o Maurício. Cláudia, você não tem noção do fã-clube que se formou nessa live de hoje, Cláudia. Assim, o povo está te amando. Por nada, meninas, está ajudando mais pessoas. A Cláudia... A doutora Rayane Bastos, ela falou uma coisa aqui muito interessante. Esse Bastos eu conheço, é de família de Maurício. Família. Olha só, lindíssima. Foi minha primeira cliente, tá? Ai, que linda! Ela disse assim, posso dizer que depois que reprocessei a escassez, o limite máximo que guardava e já gastava, hoje não consigo nem explicar o quanto a minha vida financeira mudou. Obrigado pelo seu feedback. Até coloquei aqui, doutora Rayana Bastos, porque realmente tem o antes TRG, depois TRG. Antes da Otília, depois da Otília. Antes do Maurício, depois do Maurício. E é isso. A gente ouve Maurício. Isso direto, né? Ontem, eu ouvi, veio um áudio, na verdade foram 3 áudios que eu recebi de uma mesma pessoa, que quando eu fiz a leitura corporal dela, para você ver como que o inconsciente, com dor, trava uma pessoa de exercer algo que ela tem habilidade de exercer, tá? Então, quando eu fiz a leitura corporal dela, eu vi lá o nível de psicopatia dela muito alto. O traço de caráter predominante dela é psicopata. Pessoal, para quem de repente não está entendendo, como assim psicopata e etc.,
nós fazemos também uma leitura corporal, onde falamos dos 5 traços de caráter, tá? E psicopata, masoquista, esquizoide são um dos nomes dos traços de caráter, que nada tem a ver o psicopata, que é aquele tem transtorno de psicopatia, patologia clínica, esse maluco que a televisão mostra aí. Simplesmente são nomenclaturas que o William Reich deu para esses traços, tá? Então, o traço da psicopatia está muito ligado à questão da liderança, do empreendedorismo, sabe? De ser chefe, ser líder, está muito ligado a essa parte. E essa menina, eu fiz o reprocessamento dela, e quando eu olhei lá, que eu fiz a leitura corporal, eu vi lá, quase que eu brinco com ela e falo assim, caraca, 100% psicopata. Porque o nível dela de liderança no corpo, nos traços, estava muito alto, em toda a parte dela. E ela tinha também ali a questão da esquizoidia, muito tímida, uma dificuldadezinha de falar, travadíssima. Eu conheci ela pessoalmente uma época que ela foi em Salvador, e eu cheguei no mesmo ambiente que ela estava, e eu falei com ela, e ela estava lá mexendo na unha dela, quieta, continuou de cabeça baixa, e eu tentando interagir, porque eu tenho uma facilidade de interação, mas oral, não rolou do jeito que eu tenho essa facilidade, né? E aí eu fiz o reprocessamento nela. E eu acho que deve ter feito umas 4 sessões ou 5, não sei se foi isso tudo. E ela me mandou áudio essa semana. Ela está trabalhando numa empresa, uma determinada empresa na Bahia, aonde acho que ela estava como funcionária ali por baixo, e recebendo um treinamento, e aí destravou, e eu falei para ela que ela era líder, que eu falei, você não nasceu para ficar ali só por baixo, você nasceu para liderar grupos. Não, mas eu não me vejo assim. E começou vários, para resumir, ela me questionou sobre isso, que ela não via. E pra gente que faz a leitura corporal, tem hora que se a gente não tiver seguro é meio frustrante. Como assim? A pessoa não se encaixou no traço. Mas estava presente. Eu falei, os traços, eles não mentem. Eu falei, o traço está aqui. Mas eu falei, mas você tem, então vamos reprocessar. Reprocessamos todo o histórico dela com a família, em casa, também na questão de zona rural, muitas coisas aconteceram. Resumindo, os áudios dela. Ela me mandou os áudios falando que ela agora está liderando grupos, subiu muito o patamar dela, e até as pessoas que treinaram ela está liderando também pessoas que treinaram ela, líderes dela, que estava como um líder ali treinando ela. Enfim, está rasgando o céu da empresa assim, subindo, e está muito otimista para subir mais. Já pegou a família dela lá do interior, trouxe para passear em Salvador, levou no shopping e tal. Tipo, além de mudar as dores emocionais que travava ela de liderar, mudou também a vida financeira, e a menina tá rasgando. Tá até sem tempo de terminar a terapia, que nem terminou ainda, tá? Tá achando o tempo lá, por conta do trabalho, pra gente terminar. Por que isso? Porque as dores emocionais atrapalham, trava, bloqueia. Quando isso é destravado, o mundo desaba. Outra coisa interessante, rapidinho. Mudou o padrão, mudou o campo relacional, mudou a frequência. Exatamente. Uma coisa importante é que na terapia são 5 o método, né, que usamos, 5 etapas. E é importante, quando a gente trabalha o cronológico, já tem um resultado maravilhoso, né? Mas é importante porque tem a cereja do bolo, como eu falei da fita, que nós limpamos a fita e a pessoa está ali sem dor emocional. E aí, o que faz depois disso? Gente, tem a potencialização, que é onde você vai tirar aquilo que já saiu de dor emocional, nós vamos fazer agora um sonho maravilhoso do futuro. O inconsciente não tem percepção de futuro e nem de passado, ele só vive o presente. Quando você... Aí é a fé, né? Eu costumo dizer que é chamar a existência aquilo que não existe como se já fosse. É uma definição para a fé. Trazer para hoje o futuro. E quando traz isso para o inconsciente, ele entende que aquilo é uma verdade, e ele não importa o processo, que as pessoas se preocupam muito com o processo de como vai ser, né? A trajetória, porque a trajetória... Não, vamos ver o final. O fim das coisas é melhor do que o início. Vamos já ver o final. O inconsciente vai cuidar de fazer tudo isso, vai se conectar para que você não seja sabotado no caminho. Então, não deixe de concluir. Vamos até o final. Olha, porque o que o Maurício está falando é que existem 5 etapas e que só no cronológico, você fazendo a primeira e o segundo que a gente faz junto, o cronológico psicossomático, as pessoas têm resultados fantásticos. Só que
As pessoas estão tão limitadas ao bom que não quer o melhor. E o melhor é realmente você fazer cumprir as 5 etapas, que é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida, respondendo pela TRG, a terapia TRG. É o melhor investimento que você vai... Otília, mas não tenho dinheiro. Se você falar que não tem dinheiro, você nunca vai ter dinheiro. Agora, se você falar, eu vou investir na minha terapia, nem que seja uma vez por mês, investimento. Você vai concluir a sua terapia uma vez por mês, 2 vezes por mês, ou tem, né, a regra uma vez por semana. Tem pessoas que fazem até uma semana inteira de terapia para poder ter um resultado logo. TRG não tem intervalo, TRG é resolução. Você chegando no reprocessamento, na parte da potencialização, vai gerar em você. Por exemplo, você tem vontade de ir à Europa, por exemplo, a Paris. Hoje, as crenças que você olha, as circunstâncias, você não se vê em Paris. Mas depois de você tirar todos os bloqueios, todas as crenças e gerar isso dentro de você, você vai se ver em Paris e melhor. Campo relacional. A doutora Rayana fez esse filme, hein? A doutora Rayana fez esse filme e acabou de voltar de lá. Foi para Paris, foi para Lisboa, e foi assim, tudo muito instantâneo. Foi assim, muito instantâneo. Entendeu? Perceba o que a gente está falando. Então, a gente está falando de coisas que é reais, é verdade. E a gente tem pessoas aí na live com propriedade aí para confirmar. A doutora Rayane aí teve esse privilégio. Então, quando eu tive alta da TRG, eu sempre fui muito sonhadora. Não é uma pessoa inconformada. É uma pessoa que sonha, né? Não é uma pessoa ingrata, é uma pessoa inconformada, que eu quero dizer. Sonhar. E eu lembro-me que entrava ano, saía ano, eu fazia uma lista de, sei lá, 5 itens, no máximo 1. 10 itens, no máximo 2 ou 3. Gente, eu tive alta no ano, foi em fevereiro. Em junho, já tinha se cumprido tanta coisa da minha lista, tanta coisa. Eu tive ousadia de botar 40 e poucos itens e eu ver, assim, metade desses itens se cumprindo, se sintonizando. E aquilo que ainda não se cumpriu, eu estou no caminho para se cumprir. Percebe? Porque saiu as travas, saiu tudo. Então, exatamente. Para a gente já caminhar para o final da nossa live, que está muito boa, mas para mudar o seu padrão, para mudar a sua mentalidade, a sua frequência, o seu campo relacional, até as pessoas que estão ao seu redor, como eu falei, eu dei alta para cliente que o marido arrumou emprego. O marido não fez terapia. Como é que você explica isso, Otília? Campo relacional dela era o que ela mais desejava, era que o marido arrumasse um emprego. E na medida que a gente tirou o medo, não vai conseguir, não tem, não dá, nunca pode, tiramos isso do campo relacional dela, ela sintonizou para situações que o marido arrumou um emprego depois de anos desempregado, que era o que o inconsciente dela entendeu que era o que ia fazer ela feliz. E era o que ela entendeu que ia fazer ela feliz. Então, uma verdade que passou a ficar no pensamento dela, que ela potencializou na terapia e que o inconsciente fez se tornar realidade. Porque o inconsciente só vai fazer se tornar realidade aquilo que você acredita. Nós somos o que pensamos. Então, vamos fazer terapia. É o melhor investimento que você pode fazer. Otília, você está puxando para o seu lado? Gente, vou te falar. É muito depoimento, é muito resultado, é muito... E outra coisa, a gente não está falando aqui de um remédio que eu... Toma, Maurício. Não. É daquilo que a gente vive. Vocês nós tomamos. Olhar o nosso WhatsApp, eu, Maurício, todos os dias a gente tem algo novo para compartilhar. Maurício, eu pensei de manhã, quando foi no final do dia, Maurício, o dinheiro estava na minha conta. Maurício, eu potencializei isso quando foi no outro dia. E ele vice-versa. Otília tá maravilhoso. Otília, o padrão tá maravilhoso. Otília, porque a gente pensou em coisas grandes e a gente está no caminho para conquistar. Então a gente não está falando de teoria, sabe? Teoria. A gente está falando daquilo que a gente vive, da nossa realidade. E eu tenho a TRG como missão. Dinheiro, para mim, é consequência, mas missão. E eu tenho certeza que como o Maurício fala, se posiciona, achei até interessante ele estava até aí na live, ele falou assim, Otília, eu nunca vi uma terapeuta se posicionar com tanta propriedade igual você,
de uma terapia. Eu falei, porque a gente acredita, porque a gente vive os benefícios, entende? Não é uma teoria para ganhar dinheiro, é algo que é real. E, enfim, um detalhe, Otília, um detalhe para o pessoal entender, porque esse nosso otimismo e a nossa alegria e o amor que a gente tem por essa terapia, porque nós somos tratados e nós alcançamos os resultados. Por exemplo, né, no caso assim, do médico, o médico quer excelência para tratar o físico, fazer a cirurgia e tal, mas o médico ele não fica todo dia ali fazendo cirurgia nele, cuidando tal, e toda hora tá tomando um medicamento. O médico ele não fica fazendo isso nele o tempo todo. No caso nosso, tudo aquilo que a gente aplica no cliente, todos os dias a gente está trabalhando em nós. Qualquer situação que surge, nós vamos lá, potencializamos. Se lembramos de alguma situação de lá de trás que tá nos bloqueando hoje, a gente vai lá e reprocessa e a coisa funciona. E é como você falou, às vezes de manhã, quantas vezes eu falei, Otília, a situação hoje está assim, você também falava a mesma coisa quando é de tarde, menino, depois que a gente conversou, que lembramos, reprocessamos, uma coisa mudou. Gente, não é brincadeira não, muda, porque tudo é aqui, ó. Nós temos uma usina de eletricidade aqui que tem um poder enorme de mudar várias situações, tudo que se relaciona a você. E até de forma orgânica, como ela falou, do campo relacional, com as pessoas também que estão à nossa volta. Porque o que acontece, assim como a gente se vê, as pessoas também de fora começam a nos enxergar dessa forma. E assim, quem não entrar nessa frequência de subir, vai se afastar. E não precisa ninguém falar nada. Não precisa eu ir brigar, olha, a partir de hoje, eu estou reprocessado, não quero contato com você. Se a pessoa ela não está naquela mesma frequência de crescimento, automaticamente ela mesma vai entrar em outro nível. Né? Tem para dar um exemplo, eu tenho uma cliente que ela foi abusada aos 9 anos de idade e passou por uma infinidade de abusos, um atrás do outro, compulsão e repetição da sua dor emocional, tá, gente? E aí, todo lugar que ela chegava, ela encontrava um abusador. Era no ônibus, ela olhava, tinha um abusador. Se pegasse um Uber, um abusador, todo lugar que ela encontrava tinha um abusador. Inclusive, antes de entrar na live, eu estava reprocessando um rapaz que ele tem com aranha. Ele é normal? Onde eu vou tem aranha na minha frente. Eu falei, pois é, você está sintonizando com as aranhas aí. Porque sintoniza o medo. O medo atrai, o medo traz para si. E o que aconteceu com ela? Depois que ela reprocessou, que né, foi todo um tratamento, tirou todas aquelas dores, estupros, abusos, nossa, que ela ficou limpa dessas dores emocionais, ela me perguntou, Maurício, o que aconteceu? Porque os homens sumiram, os homens que eu vi em todo lugar com abuso, que tentava me violentar, acabou. Eu falei, eles não sumiram, eles continuam no mesmo lugar, mas na frequência deles lá embaixo. Você subiu, as suas dores emocionais foram cessadas, você não vibra mais na mesma frequência que ele. Você está na frequência agora sem dor, então você está em cima. Eles continuam lá, encontrando outras pessoas com as mesmas dores. Porque é ferido encontrando ferido, ferido, e por aí vai. Para fechar esse caso dela, ela mudou, né, de bairro, região e tal, para evitar esse tipo de situação constrangedora. Gente, jamais eu iria expor alguém aqui, não vou jamais. Está tudo aqui no meu WhatsApp, eu acho que, não sei se eu já até apaguei, mas o depoimento dela, para mim, pessoal, isso eu não coloquei, porque é o pessoal dela e jamais eu daria. Mas, enfim, ela mudou de um apartamento, ela foi para o 2º andar de um condomínio. Pasme, em 1 ano, o cara do 1º andar tentou estuprá-la na escada. No 2º ano, o cara do 3º andar tentou estuprá-la na escada. Mas o que foi isso, Maurício? Ela se conectou com 2 abusadores, 2 violentadores de mulheres. Ela foi morar no 2º andar, tinha um no 3º e outro no 1º. Ela estava o quê? Fugindo. Mas o quê? Com medo de quê? De se conectar com esses camaradas. E por que hoje ela não se conecta? Acho que já deve ter uns 3 ou 4 meses que eu a reprocessei. Nunca mais ela passou por situações desse nível. E era todos os dias ela encontrava pessoas. Por quê? Saiu da frequência. Maurício, você é guru agora, faz milagres? Não, o poder está dentro de você, dentro do seu próprio inconsciente. Só tem que... O que a gente ajuda é você se conectar com o seu próprio inconsciente para resolver. A gente tem a técnica. A gente tem a técnica para você resolver suas dores emocionais. E pasmem, eu tiro por mim,
a Otília, porque nós conversamos muito, nós trocamos muitas figurinhas, muda a vida, porque mudou. Antes de eu me tornar esse terapeuta, primeiro eu passei pelo processo. É injusto quando a gente está ali aprendendo tudo que a gente aprendeu, né? Porque eu comecei a aprender tudo, enfim, e depois não dividir, não sair tratando de pessoas. Gente, é incrível. Eu todo dia, olha, você mudou minha vida 2022. A Otília recebe isso também todo dia. A Otília, né? Gente, é uma satisfação que, às vezes, quando não tem... Você foi resposta de Deus para minha vida. Exatamente. Você foi resposta de oração. Olha, porque muda, gente. Muda mesmo. A gente está no lugar certo, com a ferramenta certa, né? É incrível. Olha, eu vi um comentário aqui, a Dani Mello falando assim, eu já perdi viagem paga achando que iria acontecer algo. Tem noção? Aí. Né? Ainda bem que não foi, hein? O nível de ansiedade tão grande, ia acontecer. Né? De registro de medo, de insegurança, que ela consequentemente ia sintonizar com situações que ia levar... gente, isso é muito forte, isso é muito real. E se você parar para analisar no seu dia a dia, você vai ver que isso faz sentido. Aquele dia que você acorda e acontece uma sequência de 3, 4 situações parecidas que você fala assim, gente, não é possível, hoje eu tô... Aí entra os bordões populares. Eu acordei com o pé esquerdo, eu botei o pé esquerdo no chão, acordei com a barriga virada, acordei com não sei o quê. Eu vi o gato preto, tanto bordão que as pessoas passou a usar. Coitado dos gatos. Na realidade, toda emoção tem uma lógica. E a lógica toda emoção tem uma lógica. Se o seu campo relacional ele vai se sintonizar com coisas negativas, se só tem coisas negativas ali, é o que vai acontecer. Se você vai dizer eu não tenho dinheiro, é o que vai acontecer e assim sucessivamente. Gente, coloquei na cabeça, é surreal. E não é que você colocou na cabeça, Dani. Esse é o ponto. É o que já está em você. É isso que a Terra reprocessa. Otília, mas eu coloquei isso na cabeça, não. São gatilhos que foram acionados. Viajar, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de usufruir das coisas por conta de uma raiz lá do passado, né? Usufruir, comprar. Eu, por exemplo, né, eu tinha um problema de comprar roupa por causa de uma raiz lá do passado. Eu me sentia culpada em comprar uma roupa para mim, porque quando eu pegava aquela revista lá, Hermes, lá com roupa, eu queria comprar e não comprava, porque ia faltar dentro de casa. Então, entende? O meu inconsciente não entendeu que aquilo foi naquele momento. Ele levou para a vida. E aí, quando eu via uma roupa, alguma coisa, eu queria comprar, mas não, vai faltar. Não. Percebe as associações que o inconsciente faz? Nós já processamos uma pessoa, até fora do Brasil, uma senhora de idade, que ela dizia que tudo que ela comprava para ela era inferior. Tudo. Tudo que ela comprava para ela era o inferior. E quando ela ficava pensando muito, ela já não conseguia comprar. Percebe? O não merecimento, a raiz do não merecimento. Eu não posso ser feliz, eu não posso porque vai faltar, eu não posso porque o inconsciente associa uma situação lá de trás e a gente reprocessou e ela falou, meu maior ganho hoje é entrar na loja e ter o prazer de comprar o melhor para mim e ainda acho com preços dentro do meu bolso, sintonizo com promoções, com coisas que me faz feliz. Entende? E quando compra para o outro? E as pessoas que quando vai comprar um presente para o outro, compram o melhor. Quando é para si, não compra o melhor. E quando tem o melhor dentro de casa, só guarda para visita e não usa. Tudo isso são crenças lá de trás que impedem as pessoas de desfrutar. Eu posso até ter, mas não vai ser eu que vou desfrutar. E tudo isso são de raízes emocionais. Não sabemos exatamente onde começou, cronologicamente, isso vem sendo resolvido. Às vezes a gente encontra, às vezes é o que eu falo para os clientes, nem tudo você vai ter resposta, mas vai ser resolvido lá dentro do seu inconsciente, é o que importa. Você vai se livrar de coisas
E outra coisa, a terapia ela é tão poderosa que nem todos os benefícios você vai identificar na alta, vai ser no decorrer. Eu já tive alta há muito tempo e eu lembro-me que eu tinha medo de altura. Hoje eu até mandei para a terapeuta que me reprocessou, que eu andei na roda gigante mais alta da América Latina, que é aqui no Rio de Janeiro, do lado do Aquario. Eu andei e não senti nada. Maurício, eu procurava o medo e não encontrava. Então, eu tenho que ir na roda gigante. TRG é um instrumento de Deus e vocês são canais. Otília, a Cláudia colocou pra gente. Tem um detalhe interessante, já que estamos falando sobre tudo, uma coisa interessante, pessoal, tratamentos de dores físicas, tá? 90%, sei lá, ou mais, das enfermidades, dos problemas físicos são de raízes emocionais, né? Por exemplo, o câncer é células tristes, né? O câncer Sim. é a tristeza da célula. Então, o crescimento desordenado de células tristes gera câncer, e isso, várias outras coisas, várias outras doenças. E, assim, muitas pessoas foram tratadas de inúmeras dores físicas e até doenças físicas. Mas como assim? Você está dizendo que você vai me curar? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que aquilo que é de raiz emocional, o próprio inconsciente trata de tratar. Tem muitos testemunhos de pessoas que foram tratadas por conta das raízes emocionais. É dor aqui, é dor ali. Eu, por exemplo, para eu mandar um áudio de WhatsApp, tinha que sair pelo menos, no áudio de 2 minutos, pelo menos uns 50, porque eu estou falando, porque eu queria isso. Eu fui ver meus áudios antigos, eu fiquei horrorizado. E aí, eu lembrei, fui olhar meus áudios, e as pessoas falavam, né? Tira o cigarro da garganta, que coisa feia, tá falando. Tá... Incomodava quem ouvia. E aí eu fui ver meus áudios, depois que eu fiz o reprocessamento, acabaram. Eu sei de onde foi a raiz? Não sei. Só sei que tinha uma trava aqui, do meu lado masoquista, que muitas coisas eu engolia seco e não descia para digerir e nem saía pela boca. O que acontecia? Ficava aqui travado. Inclusive me trouxe um problema de tireoide. Porque ficava um sapo aqui travado. Aguentava raiva, isso e aquilo, e não botava para fora e também não descia para digerir. Travava aqui. E arrebentou com minha garganta. E aí, querido, passou. Eu tinha um ombro, Otília, que era um mais alto que o outro. Depois que eu fui entender, né, da questão da lateralidade, que é o peso do masculino, do feminino. E aí, era uma dor na escápula, e era terrível. A escápula, e o ombro era... E me incomodava. Às vezes eu olhava no espelho, botava uma roupa maneira, e via lá no espelho, e estava vendo lá, eu meio capenga de um lado, né? Me dava uma tristeza, porque a gente quer cuidar da imagem, né? Pô, eu já fui feio um dia, gente. Vocês estão vendo bonito assim, mas eu já fui feio um dia. O que acontece? Depois TRG. Pois é. Meus ombros estão normais, alinhados um com o outro. E eu vim me dar conta depois. Por quê? As dores emocionais, daquelas que depois eu fiquei vendo quais eram as dores que trazia peso para o meu ombro e deixava um mais alto que o outro, depois que reprocessou, meus ombros voltaram ao normais, alinharam. Tem uma cliente que ela veio com o ombro assim, um em cima, outro embaixo, em uma única sessão. Ela começou a reprocessar, porque o problema que causou isso nela era de 0 aos 10 anos, e nós zeramos dos 0 aos 10 as raízes emocionais. O ombro dela veio para o lugar. No final da sessão, aí ela estava com o braço preso. Eu falei, mexe o braço. Ela, Eu falei, mexe o braço. E ela morrendo de medo do ombro voltar de novo, né? E ela segurando. Eu falei, pode soltar. O que tá feito, tá feito. E ela soltou e o ombro dela ficou normal. E tá até hoje. E, nossa, se eu fosse falar dela aqui, meu Deus do céu. Mas é só para dar um exemplo que são raízes emocionais que mexem, além de mexer com toda a nossa vida do campo externo, arrebenta também com o interno, que tem que ser tratado. Gente, graças a Cláudia, a live que estava com a perspectiva de 1 hora foi para 1 hora e 32 minutos. E eu quero super agradecer a participação de todos. A live vai ficar gravada assim. Depois eu coloco ela até na versão YouTube, para quem não tem muita familiaridade com o Instagram. A próxima sessão a Cláudia não vai pagar, não.
Olha aí, Cláudia! Se ela tiver na live aí, Cláudia, a próxima sessão vai ser gratuita, hein? Maravilha. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Maurício, só gratidão. Gratidão porque eu costumo sempre definir o Maurício com uma palavra: generosidade. O Maurício é uma pessoa de uma generosidade e isso só se potencializou, porque ele sempre foi assim. Mas com a TRG isso se potencializou, porque se a gente está transbordando, a gente quer transbordar na vida do outro. Então, eu sou muito grata por tudo, pela nossa parceria, pela sua generosidade, por abrir a agenda, por estar dividindo tanto conosco. Muito obrigada de verdade. E você que precisa, se identificou com alguma coisa que foi falado ou com tudo, por favor, você já sabe, né? Agende a sua TRG, sua terapia TRG. Você está diante de 2 terapeutas de excelência. Otília, você está falando com orgulho? Não, estou falando com convicção da ferramenta que a gente trabalha. A gente se dedica muito, estuda muito para poder oferecer o melhor para as pessoas. E Maurício, as considerações finais, por favor. Ok. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês. Eu assino embaixo de tudo que a Otília falou. A terapia, de fato, não é uma vacina que nós não tomamos. Primeiro tomamos, para depois trazer ela para as pessoas. No início, a gente até oferecia para as pessoas. Hoje, a gente acaba nem oferecendo, porque as pessoas elas nos procuram pelo resultado das outras. Vê tão significante as mudanças na vida das pessoas que elas nos procuram por ver mudanças e a própria pessoa que está fazendo terapia conosco acaba indicando. Tinha até uma psicóloga aqui na live, né? Eu lembrei que eu reprocessei uma psicóloga, né? Estava tratando dela, e no outro dia ela me mandou 2 clientes dela, porque, tipo assim, são técnicas diferentes, né? É uma bênção a questão, pelo amor de Deus, gente, faça sim tratamento com psicólogo, com terapeuta. Gente, precisa. E isso não é coisa para maluco, não. Isso é coisa para gente doida que não. Pelo amor de Deus, todo mundo, eu costumo dizer o seguinte, a Terra acabou de completar, né? Acho que 8 bilhões e não sei quantas pessoas aí. Claro que tem uma infinidade de crianças, mas aquelas que não foram criancinhas, todas, sem exceção, precisa de passar por uma terapia. Porque é para mudar a vida, é para tirar crenças, para tirar traumas, dores. Às vezes, nosso pai, nossa mãe, no maior amor, nos protegendo, nos traumatiza. Sabe? Não sobe porque vai... Traumatizou a criança. E a criança carrega aquilo pro resto da vida, não sobe, tem medo de altura, não viaja de avião. Então, tem um monte de coisas. Nossos pais tentando nos proteger, acabou, de uma certa forma, criando crenças limitantes. Financeira, né? Eu pequenininho, não por parte, assim, dos meus pais em si, eu não lembro. Eu não tenho lembrança de episódio deles. Mas o meu ambiente, que eu vim desde pequenininho, morava na roça, então os ricos passavam de carro, né? E às vezes os ricos não davam carona pra gente quando a gente estava indo pra cidade. E o que acontecia? O rico é ruim, é péssimo, miserável, sabe? Que adianta ser rico? E aí, sabe? E aí o que acontece? Vem crenças e acha que todo rico... Aí o inconsciente faz o quê? Olha, você não pode ter carro. Você não pode ter, porque quem tem é ruim, sabe? Eu lembrei até dos nomes, as nomenclaturas que davam aos ricos da minha época. Fulano de tal ruim, sabe? Fulano de tal ruim, fulano de tal miserável. Fulano... Tinha um sobrenome, pão duro, tinha um sobrenome, tinha nome e sobrenome. E eu fui lembrando de tudo. E aí, o que eu fiz? Voltei lá, lembrei de todos eles, reprocessei e depois potencializei, abençoando cada um deles. Falei, não, você não é ruim não, você é uma benção, você foi trabalhador, você conquistou porque você merecia. Até me arrepiei aqui. Entende? Então é dessa forma o nosso inconsciente não ter. Porque hoje eu trabalho em ambiente que eu frequento, eu vejo as pessoas falando mal das pessoas que têm uma condição melhor. Isso me incomoda. E aí eu tento ficar ali, né, corrigir, não dá também para chegar de vez, a gente tem que saber conversar com as pessoas, porque são crenças, não dá para dizer, e brigar. São crenças, tem que respeitar, mas ir de alguma forma melhorando,
Porque essas coisas, o inconsciente faz isso, né? Tipo assim, então tá bom, ser rico é ruim? Tu nunca vai ser. Ó, a Dani falou assim, uma secura na garganta, uma tosse sem motivo algum. Gente, essa live tá falando tudo que eu tenho, estou com a dor na escápula. A Seudina disse, a internet está ruim, não está dando para assistir, mas vai ficar gravado, Seudina. A Cláudia falou, uma benção muito boa, Deus continue abençoando vocês. A Dani, vocês podiam deixar alguém que sobre de ansiedade participar. Dani, lá no meu feed tem uma live gravada de uma cliente que teve alta de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Eu vou compartilhar com você ao final o link. Você viu o comentário da Ednólia? A Ednólia, peraí. Ela é psicóloga e ela também é TRG, se eu não estiver enganado. Ela também é TRG, que eu acho que ela é TRG também. Leia aí, leia o comentário dela. Muito bem-vinda. Ó, a Bruna falou, eu e minha mãe ficamos no trabalho até agora escutando a live. Deus abençoe muito vocês. A Cláudia, eu que o diga, esse meu amigo é meu terapeuta, é uma benção. A Ednólia é psicóloga e é TRG de excelência. A Cláudia está falando. Aí a Ednólia está falando assim, a TRG limpa o caminho para o trabalho do psicólogo no autoconhecimento. Espero que a psicologia um dia incorpore a TRG na sua prática. Não tenha dúvida, Ednólia, tenho assistido as mentorias do criador da TRG, professor Jair Soares, gratidão sempre, que foi a pessoa iluminada e abençoada, e tudo está indicando para esse norte. A TRG é uma terapia de resultado mesmo, patenteado. Hoje a gente tem o Instituto Brasileiro de Terapia, a gente tem o CITRG, que é o Conselho Internacional de Terapeutas, então está tudo caminhando para isso, tá? Com certeza. Agora imagina, né? A Ednólia, que ela já é psicóloga e também TRG. Imagina, essa mulher vai sair tratando geral com muita... E ela trata já pessoas, já que a Cláudia falou, né? Que é terapeuta e psicóloga do filho dela. Então você vê que ela fala com propriedade, sabe do que ela está falando, né? Eu fico muito feliz, Ednólia, que você tenha muito sucesso com isso, porque é aquilo que a gente tem encarado, né? E visto com a TRG, e eu sei que com você não vai ser diferente, você compartilha da mesma alegria que nós. A Dani perguntou assim, hipnoterapia, o que vocês acham? Dani, para finalizar, porque eu não gosto de deixar ninguém sem resposta, nós não criticamos nenhum método, a hipnoterapia está aí. Só que eu já tive experiência de receber clientes desse método, que se tratou desse método, e é um método que ele trata Descartes, né? Pedacinhos por pedacinhos, evento por evento. Ele não consegue pegar num todo, ele resolve pedaços específicos. A TRG não. A TRG ela vai pegando lá de trás, tratando todo o inconsciente. Então, a cliente, inclusive, ficou impactada, porque ela falou, é impressionante como a TRG consegue resolver tanta coisa em uma sessão só, e a hipnoterapia, ela é o Descartes, né? O pedacinho, pedacinho, pedacinho. Então, fica Exatamente. Aí a resposta. A Ednólia, amém, querido, sucesso para vocês também. E é isso aí. Maurício, as considerações finais para a gente poder encerrar. Gente, realmente a live está maravilhosa. Mandaram os feedbacks aqui já no WhatsApp, o pessoal está amando. Mas, sim, temos que encerrar. A Cláudia liberou a questão das 8, né? Mas eu tenho mais uma cliente agora que eu vou atender. E eu preciso fazer isso. Mas eu quero gratidão, pessoal. Nós vamos voltar depois com outros temas. Vamos estar compartilhando com vocês. E, assim, por favor, não põe essa questão de se limitar por questões financeiras. Faça porque você merece. Entenda como um investimento. Sabe, aquele investimento que você faz indo num bom restaurante ou em uma outra coisa que pode ficar para depois. Não é que você não tem que desfrutar, desfrute muito, mas a terapia é fundamental e vai fazer parte para toda a sua vida. Ela vai te acompanhar. Então, eu aconselho vocês a fazer porque eu sei que muda a vida.
Muito obrigado a vocês, mas a gente vai ter que encerrar. Marilene, muito obrigada. Obrigada a todos, Bruna, todos. Assim, foi uma live assim, muito participativa. Gratidão de verdade. Ainda tem gente entrando. Quem está entrando agora, a live vai ficar gravada. A Fábia deixa... Gente, é muito engraçado, eu morro. Deixa a live salva, minha internet estava horrível, travando muito. Agora que consegui entrar aqui, que pena que perdi tudo, não perdeu nada, porque essa palavra não existe no mundo TRG. Você só adiou um sonho. Nunca use a palavra perder, não tenho, não posso, não faço, não vou. Use, adiei. Adiei por um momento, mas eu vou assistir porque vai ficar gravado. Deixa eu tirar uma foto, faço uma live com sintomas. Ó, já estão pedindo aqui uma live de psicossomática. Vamos fazer a pedidos. E deixa eu tirar uma foto aqui com o Maurício. Ô, Maurício dá um sorriso, esse sorriso bonito. E gratidão. Gente, eu vou ter que sair a francesa, porque se a gente ficar, a gente vai ficar até meia-noite. Um beijo, boa noite. Até a próxima. Deus abençoe. Minha cliente que está aqui na live, já eu te chamo, tá? Obrigada. Já vi que ela está aqui. Por nada, tchau. Maurício, eu vim aqui só para te ver. Beijo, Deus abençoe. Obrigada, tchau, tchau. Beijo, tchau.